As oportunidades no mercado imobiliário de Natal são as mais diversas possíveis e algumas propostas podem ser muito atraentes, mas é preciso ficar atento antes de fechar um contrato. Isso porque as cláusulas contratuais nem sempre ficam claras e os prejuízos podem recair sobre quem está comprando o imóvel. Para orientar quem está pensando em aproveitar o bom do mercado, para adquirir um imóvel, eu converso agora com a especialista em Direito Imobiliário, Michele Maciel. Olá, Michele, seja bem-vinda à Rádio Universitária. Muito obrigada pelo convite, Hudson. A minha saudação aqui aos ouvintes da FM Universitária. Para começar, Michele, o que explica essa expansão no mercado imobiliário em Natal? Essa expansão, ela se deve muito à liberação do plano diretor, que aconteceu há 4 anos atrás. E aí, quando a gente vai olhar pela cidade, né, especialmente aqui naquela região, Tirol, Petrópolis, Capim Macio, Ponta Negra, os prédios começaram a sair, porque estavam todos represados. Então, essa liberação do plano fez com que muitos alvarás, muitas construções que precisavam começar, passaram, então, a sair do papel para a prática. Então, além da demanda da sociedade pelos imóveis, as construções que a gente está vendo aí subindo são em razão da liberação do plano diretor, que aconteceu há 4 anos atrás, mas que o resultado a gente só vê agora. E como o setor imobiliário da capital é visto nacionalmente? Nacionalmente, Natal é um ponto que é visto mais como um lugar turístico, tá? Então, as pessoas tendem a comprar aqui muito mais para investimento, quem está de fora, né? Como investimento, onde você pode ter uma segunda residência, alugar em plataformas para férias e, ao mesmo tempo, custo-benefício, Natal ainda tem um metro quadrado bastante, vamos dizer assim, competitivo com o restante do Brasil. Quais os principais cuidados que o consumidor precisa tomar antes de comprar um imóvel novo? O imóvel na planta. Bem, são muitos cuidados, Hudson, mas eu diria que a primeira coisa é a gente tentar controlar aquela emoção do imóvel novo, vamos assinar contrato, calma. Primeiro checar, né, se a documentação desse empreendimento, ela está ok, se ela existe. Temos um registro que se chama Registro de Incorporação. O que é isso? É a prova de que aquele empreendimento foi registrado no cartório, que está legalizado. Então, quando você vai comprar, pede ao corretor lá que está lhe vendendo, ou ao próprio representante da construtora, me passa aqui o registro de incorporação, qual o número? Vai no cartório, verifica se realmente existe. De preferência, procura um advogado especializado em direito imobiliário para verificar se aquele registro está de acordo com o memorial descritivo. O que é isso, Michele? Acontece muitas vezes, Hudson, de você comprar um imóvel e tá lindo ali no folder, tem 10 piscinas, tem área gourmet, tem academia. E quando você recebe o empreendimento, não tem nada daquilo. E aí você vai tentar reclamar. Só que se você não tiver, na hora da compra, comparado o que existia no cartório efetivamente, que é o que vale, o processo vai ficar muito mais difícil de uma publicidade enganosa, por exemplo. Então, quando você compara que, ok, no cartório está exatamente o que está sendo me vendido, você tem muita segurança nisso. Segunda coisa, verificar o histórico da construtora. Como é que é a entrega dessa construtora em outros empreendimentos? Houve atraso? Existem processos na justiça? Então, averiguar se realmente aquela compra é uma compra segura do ponto de vista de quem está lhe vendendo. E aí, por fim, são alguns outros cuidados que a gente tem, como, por exemplo, checar se a incorporadora construtora tem dívidas ou não tem dívidas, se ela pode realmente comercializar aquele bem sem nenhum problema. E aí a gente parte para a parte do contrato, que eu acho que vai ser sua próxima pergunta para mim. Isso mesmo, eu queria perguntar o que é que a gente não, né? Os compradores devem analisar nessa questão aí contratual. A gente sim, né? Porque tá bem legal, você pode comprar e pode me procurar, tá? Então, o contrato é a base, tá? É a base, as pessoas muitas vezes desprezam o contrato. Então, assim, eu tenho casos de clientes no meu escritório que, infelizmente, assinam um contrato enganados muitas vezes. A construtora, às vezes, manda pelas assinaturas eletrônicas e a pessoa acha que está assinando uma proposta, mas ela está assinando um contrato. Tem um caso no meu escritório que um cliente comprou um imóvel de R$ 800.000 achando que estava fazendo uma proposta. E um contrato, geralmente de imóvel na planta, é um contrato longo, é um contrato extenso, de 20, 30, 40 páginas.
que para a gente que é da área já há uma dificuldade em fazer essa leitura, imagine, né, quem não tem essa expertise. Mas, pelo menos, cláusulas básicas a gente ficar de olho no contrato. Preço, qual é o valor que está sendo colocado ali? O combinado está lá, as parcelas. Juros, os juros cobrados durante o período da construção tem que ser o INCC. Diferente disso, está errado. A menos que seja mais vantajoso para o consumidor, que raramente é. Então, cobrar INCC mais juros de 1%, não é legal. Verificar a questão do atraso, se está prevista já multa para a construtora em caso de atraso. Também verificar questões de distrato, né? O que vai acontecer se por um acaso eu não possa mais pagar aquele imóvel, acontece, né? Infortúnios, ou se a construtora passar a descumprir continuadamente aquele contrato. Então, são algumas dicas de cláusulas contratuais que a gente deve ter muita atenção. São muitas, mas essas são as que eu considero fundamentais. Michele, existem taxas e custos que muitas vezes acabam pegando o consumidor de surpresa? Boa pergunta. Sim, muitas vezes acho que os consumidores não têm, porque assim, para a gente que é da área é tão natural e tão comum que passa realmente despercebido, mas para quem não é, quando você compra um imóvel, você vai no futuro, ou às vezes até mesmo na hora da compra, depende do tipo de contrato que você está fazendo com a construtora, fazer um registro desse imóvel, pagar o ITIV desse imóvel, que é o imposto junto à prefeitura, e as taxas cartorárias, que é sempre percentuais de acordo com o valor daquele imóvel, tá? Então, uma dica de ouro que eu dou é o seguinte: muita gente, quando parte para o financiamento, que como é que funciona geralmente o imóvel na planta? O pessoal paga em torno de 30% a 20% de recursos próprios, né, quando não é uma compra à vista, e o restante financia. E o que não é avisado muitas vezes para essas pessoas é que na hora do financiamento, lembrar de colocar não só o restante do pagamento do imóvel, como também as taxas cartorárias, um imposto, porque são valores relativamente altos. Estou falando aqui de 6% a 7% sobre o valor do imóvel. E aí, se você não está atento antes, depois que você faz o financiamento achando que era só o valor do imóvel, você vai ter que arcar obrigatoriamente com isso. Então, assim, é uma dica mais para quem vai fazer um financiamento. Para quem vai fazer um pagamento à vista, é só realmente se preparar para esse valor extra, vamos dizer assim. Eu estou conversando com a advogada Michele Maciel, especialista em direito imobiliário, sobre os cuidados necessários antes. Eu estou conversando com a advogada Michele Maciel, especialista em direito imobiliário, sobre os cuidados necessários antes da compra de um imóvel. Michele, reforça para a gente como verificar toda a segurança jurídica do empreendimento. Reforçando, verificar se esse empreendimento tem registro no cartório, se chama RI, Registro de Incorporação. Então, esse é o ponto 1, é o ponto inicial. Sem registro, esse empreendimento não pode ser comercializado, as unidades não podem ser comercializadas, e isso você obtém o quê? Solicitando à construtora, ao corretor que está lhe vendendo, e indo ao cartório para conferir se isso realmente existe. Então, é o passo 1 da legalização. E o que fazer em caso de atraso na entrega? Quais os direitos do comprador? Essa questão. Isso a gente já avançou muito, Hudson, ainda bem, e hoje os nossos superiores tribunais entendem que, havendo atraso na entrega, superado um prazo de 180 dias, o consumidor ele tem direito ou a um valor equivalente ao aluguel por mês de atraso, ou às vezes existe uma multa contratual, por exemplo, 2% do valor do imóvel, ou um ou outro, mas ambos mensais, porque imagine que se você comprou por investimento, você estaria ali obtendo rendas mensais e que você não vai obter por conta do atraso. Se você comprou para morar, você possivelmente está pagando um aluguel porque aquilo ali está em atraso. Então, hoje é um direito, como é que eu vou dizer, 100% garantido do consumidor de ter a indenização material, a gente chama assim, em caso de atraso. E o dano moral também em muitos casos se aplicam. São atrasos que são muito longos, são atrasos que causam um impacto muito grande na sua vida. Então, é uma segunda indenização que o consumidor também tem direito.
E tem outros direitos também do comprador nesse tipo de negociação? Ou só são esses que você falou? Não, além porque são aspectos, né? A gente está falando aqui no caso, por exemplo, do atraso, qual seria o direito do consumidor? A indenização. Aí vamos para um outro aspecto, o distrato. O distrato é bem interessante esse ponto, porque a gente tem hoje uma lei do distrato que tem muitas multas. E quando essas multas são aplicadas, geralmente a incorporadora coloca todas no grau máximo e não necessariamente ali é possível essa dedução. Então, tem muita gente que compra um imóvel e diz assim, caramba, comprei um imóvel na planta, eu vou perder tudo. Liguei para a construtora e disseram que eu vou desistir e não tenho direito a receber nada. Isso é muito comum e isso não é verdade, tá? Os tribunais também entendem que as construtoras e incorporadoras, elas só podem reter 25%, ou seja, 75% deve voltar para o consumidor. E isso é algo muito importante, porque a maioria das pessoas não tem conhecimento, se sentem até culpadas internamente. Sou eu que estou desistindo, não é sou eu que não estou pagando mesmo, então, ok e não ok, tá? O Código de Defesa do Consumidor, ele protege isso. Obviamente que a construtora vai ter o seu direito de retenção, mas não total, porque muitas fazem uma retenção total. E quando vale a pena procurar ajuda jurídica durante a negociação? Sempre. Eu digo sempre. Falta uma cultura, eu acho, no Brasil, de um modo geral, de buscar auxílio jurídico desde o início. Eu digo que o auxílio preventivo, ele custa muito menos, seja tanto no aspecto financeiro quanto no aspecto emocional, do que depois quando há um problema, sabe? Então, o ideal quero comprar um imóvel, tá bom. Então, decida se realmente é aquele imóvel que você deseja e procure uma assessoria jurídica especializada na área de direito imobiliário, não pode ser generativa, especializada em direito imobiliário, para que você compre com segurança, desde checagem de documentos até um contrato assinado de forma muito segura, né? Porque você assinando sem alguém que entenda ali, você sempre dá uma insegurançazinha ali. Mas isso aqui, será que tá? Então, é importante. Mas, ok, se você não procurou uma assessoria jurídica quando você adquiriu, e está começando a ter problemas com a construtora, como, por exemplo, o atraso na entrega, muito dificilmente se resolve amigavelmente. Então, acaba que vai ser realmente necessário buscar um advogado para judicializar a questão e receber essa indenização. Por fim, no distrato, também é muito difícil uma negociação com a construtora sem o intermédio de um advogado e muitas vezes também acaba se indo para o judiciário. Percebe que o primeiro ponto é tão importante, você procurar um advogado quando você está comprando, porque aí você já, digamos assim, prepara o terreno para os eventuais problemas que possam vir a acontecer. Agora fica o espaço para reforçar quais os riscos mais comuns desse tipo de negociação. Os riscos mais comuns, Hudson, como a gente começou aqui, né? Primeiro passo, checar se o empreendimento está legal ou não. Então, já chegou no meu escritório muitas pessoas que não tiveram esse cuidado e, por exemplo, compraram um apartamento e quando foram tentar registrar, fazer escritura pública, não existia aquele empreendimento, havia um terreno abandonado ou uma casa. Então, assim, é um risco muito grande você não procurar saber se aquele empreendimento ele está legalizado. O segundo risco é verificar a parte financeira do contrato, como é que está sendo colocada o pagamento, as parcelas, as correções, para que não ocorra um aumento das parcelas muito alto e você fuja do controle da sua renda. Poxa, mas eu me preparei para pagar isso aqui. E acontece muito, porque você não está atento ali àquela cláusula e de repente, né, tem essa situação. E o terceiro, que também acontece com muita frequência, gente, se a gente não conseguir mais pagar, é normal, tá? Todo mundo tem infortúnio na vida, acontece. De você ter que desistir de uma compra, já vem a frustração de um sonho ali que não vai poder ser realizado, mas isso não significa que você vai perder seu dinheiro completamente. Então, existe vamos dizer assim, uma falsa lenda de que, desisti e perdi tudo. Não. Então, acho que seriam esses três pontos que eu diria assim, acontece com muita frequência, são armadilhas muito comuns e que a gente precisa estar atento e desmistificar isso aí. É isso, eu conversei com a advogada Michelle Maciel, especialista em direito imobiliário, sobre os cuidados necessários antes da compra de um imóvel. Muito obrigado pela entrevista, Michelle. Eu que agradeço, Hudson, agradeço a todos os ouvintes da FM Universitária e fico à disposição de vocês para eventuais dúvidas.
Hudson Mendes para a Rádio Universitária.